dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Amém, igreja? Quem está alegre, dá um glória a Deus. Tiveram uma boa passagem de ano, bom final de ano. Esse ano que se passou, eu consegui um grande feito. Eu não engordei, aleluia, né? Consegui manter o meu peso, que já não é muito leve, mas já é um grande avanço. Não ganhei nenhum quilo a mais do que eu já tinha. Glória a Deus por isso, né? Mas comi bastante também. Comidas variadas, que a gente chega até ficar, né, cheio de tanta coisa nova. Aleluia. Irmãos, vamos lá. Pega a Bíblia Sagrada, pega a palavra do Senhor. E eu hoje gostaria de trazer uma mensagem para vocês lá no livro de Josué, algo que Deus ministrou meu coração durante algum tempo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Aleluias. Livro de Josué, capítulo 1. É um texto que você conhece muito bem. Está na boca de muitas pessoas. Alguns sabem até de cor salteado. Aleluia. Josué, capítulo 1. Todos encontraram, irmãos? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, olha. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde colocarem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Ser forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, Senhor, que a tua voz ministre as nossas vidas e o nosso coração nesta manhã. Senhor, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor deseja fazer, que possamos estar aqui atentos, Senhor, àquilo que o Senhor deseja derramar sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Lança por terra todo e qualquer impedimento, Pai, e envia a tua palavra. É o que nós te pedimos e que assim seja. Amém? E graças a Deus. Amados, a Bíblia fala que num determinado momento da caminhada de Moisés, depois de 40 anos que ele já estava lá no meio do deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, Moisés ele vai ter um encontro com Deus através de uma sarça. Uma sarça que queimava, mas não se consumia. O fato não era queimar, o fato era não se consumir. E aquilo chama a atenção de Moisés. E ali naquele momento, será a primeira vez onde Moisés ele vai ouvir claramente a voz de Deus, aos seus ouvidos e ao seu coração. A partir de então, Moisés ele conhece os planos do Senhor, o propósito do Senhor para a sua caminhada e para a sua vida. Moisés, eu te escolhi para algo grande. O quê? Você vai conduzir o meu povo. Você vai arrancar o meu povo do meio do Egito, de um período de escravidão. Você vai conduzir este povo até a terra da promessa, até a terra onde eles vão poder exaltar o meu nome, glorificar o meu nome. E durante toda a trajetória de Moisés,
durante toda a vida de Moisés, né? Esse último período da história de Moisés, esses últimos 40 anos da história de Moisés, Deus falava com Moisés constantemente. Deus trazia orientação, Deus trazia ali conselhos, Deus trazia ali, irmãos, exortação, Deus trazia ali conserto, tudo, irmãos, que se relacionava ao povo, Deus trazia aos ouvidos e ao coração de Moisés, e Moisés transmitia para o povo. E não que o Senhor não quisesse falar com o povo, não que o Senhor não quisesse ter um relacionamento direto para com o povo, mas o povo rejeitou ter esse relacionamento para com Deus. Se assustaram. Quando o Senhor vem num monte lá fumegante, o povo se assusta com aquilo, né? E eles mesmos dizem para Moisés, Moisés, fala você com Deus, que nós estamos aqui temerosos. Os nossos olhos estão vendo aqui coisas terríveis e nós não queremos estar perto disso. O medo de morrer era muito grande. Então, a partir daquele instante, Moisés ele se coloca ali, irmãos, mais ou menos como uma voz no meio do arraial de Israel, do acampamento de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que durante esse trajeto na história, durante essa caminhada de Moisés, ele não estava sozinho. A Bíblia diz que ele tinha um auxiliar, e esse auxiliar era Josué. Josué era o jovem que estava ao lado de Moisés para tudo aquilo que ele precisasse, para tudo aquilo que ele necessitasse. A Bíblia diz que Josué ele era tão fiel que em Êxodo 33 diz assim que Josué ele não se apartava da tenda. A todo instante, irmãos, em todo momento, ele estava lá na tenda, adorando a Deus, bendizendo o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Então, onde Moisés colocava os pés, Josué estava do lado dele. Onde Moisés ia, Josué estava do lado dele. Pois bem, você sabe que chega um momento onde o Senhor vai recolher Moisés, o Senhor vai dizer para ele, olha, você vai enxergar a terra da promessa, mas você não vai entrar, e agora acaba aqui a tua história, e eu vou levantar uma outra pessoa para dar seguimento naquilo que eu tenho para realizar no povo de Israel. Moisés será recolhido. E agora Deus, irmãos, ele vai se levantar para falar com quem? Com Josué. Será a primeira vez que Deus vai trazer uma palavra aos ouvidos de Josué. Ainda que Josué fosse muito próximo de Moisés, Deus nunca havia falado com ele diretamente. Ainda que Josué estivesse ali na tenda, ali, irmãos, constante, sempre buscando o Senhor, sempre compromissado com Deus, não tem nenhum texto na Bíblia que fala que Deus, irmãos, durante o ministério de Moisés, ele trouxe uma palavra direcionada ao coração de Josué. Não existe. Deus nunca havia falado com Josué. Deus nunca havia trazido palavra alguma ao coração de Josué. E agora o Senhor se levanta. E aí em Josué capítulo 1 é isso que está acontecendo. Deus está, se colocando em pé e falando para Josué, Josué, preste atenção. Eu tenho algo aqui para dizer ao teu coração. Eu tenho aqui uma palavra para liberar sobre a tua vida, uma palavra para liberar sobre a tua história. E qual é a palavra, Senhor? A palavra é essa, olha, sede forte, corajoso, não temas, não tenha temor algum. Olha, se preocupe tão somente em obedecer a minha palavra. Se preocupe tão somente em seguir à risca aquilo que já está escrito e aquilo que já está determinado. Olha, Josué, não volte atrás, não olhe para trás. Josué, eu estou te enviando, eu estou mandando você ir. E se eu estou mandando você ir, eu me responsabilizo por aquele que eu envio. Então não tema o que vai acontecer à frente, não tema os problemas que você vai enfrentar, não tema as lutas que vão vir contra você. Eu sou contigo. Glória a Deus. Josué, irmãos, ele tinha muito medo de enfrentar, de estar à frente daquela nação. Por quê? Porque Josué viveu coisas terríveis ao lado de Moisés. Josué, ele viu acontecer coisas com Moisés, irmãos, que foram terríveis. Pessoas se levantando contra, pessoas falando mal de Moisés, pessoas se rebelando contra, ali, irmãos, a liderança de Moisés. E ele presenciando tudo aquilo. E aí, creio eu, penso eu, sou Daniel, Josué na sua cabeça, Poxa, se as pessoas fazem isso com Moisés, que foi um cara que fez grandes sinais, que fez coisas grandiosas em nome do Deus vivo, que serviu como instrumento assim de uma forma gloriosa
que é que vão fazer comigo? Se essa nação se levantou para tentar prejudicar a vida de Moisés dessa forma, o que é que vai acontecer com a minha história? O que é que vai acontecer com a minha vida? E aí quando você continua a ler aí o texto, né, o livro de Josué, você vai perceber que chega um momento onde Deus fala assim para ele: Josué, agora chegou o momento onde eu vou te honrar diante dos olhos de toda a nação, para que eles entendam que assim como eu fui com Moisés, assim também eu sou com você. Da mesma forma que eu usei a vida de Moisés, da mesma forma que ele foi um instrumento poderoso nas minhas mãos, o povo precisa entender que assim também eu serei com você. E aí você sabe a história, o Senhor manda ele atravessar o Rio Jordão, na época da cheia, no pior momento. Ele poderia ter atravessado antes, mas o Senhor fala para ele aguardar o pior momento para atravessar. E depois de atravessar, então as pessoas olham e chegam a essa conclusão: realmente, Deus está com Josué. Deus está realmente com esse homem. Só que algo me chama a atenção nessa frase, nesse primeiro texto que o Senhor traz ao coração de Josué. Deus, ele não traz apenas uma mensagem de encorajamento para ele. Deus, ele começa dizendo assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Deus não chega para ele e fala assim: Josué, ei, cara, desperta, levanta a cabeça, vamos lá, olha, eu sou contigo, faça todas essas coisas, vai dar certo, o negócio vai acontecer. Deus não chega falando dessa forma para ele. Deus começa a frase para Josué da seguinte forma: Josué, meu servo Moisés é morto. Então assim, Deus nunca tinha falado nada com Josué. Josué nunca havia escutado a voz do Senhor. E aí a primeira vez que o Senhor se manifesta na vida dele, a primeira vez que ele vai trazer uma palavra ao coração de Josué, Deus começa dizendo assim: Moisés, meu servo, é morto. Será que Josué não sabia disso? Claro que sabia. Claro que ele tinha um entendimento que Moisés já não estava mais entre eles. E é claro que aquilo também, irmãos, era dolorido, né? Porque ele auxiliou Moisés a vida inteira. Então, com Moisés sendo recolhido, sendo retirado, Josué sofreu com tudo aquilo, Josué padeceu com tudo aquilo. E aí, novamente, o Senhor vem e a primeira palavra dele é: olha, Moisés, meu servo, é morto. Moisés já era. Na realidade, irmãos, Deus estava querendo mostrar algo para Josué. Deus estava querendo ensinar algo ao coração de Josué, para esse novo tempo que ele estava vivendo, essa nova tarefa que ele tinha para realizar. O que é que ele queria ensinar, pastor? Eu não sou muito de pregar em tópicos, né? Eu gosto mais de um sermão expositivo, mas hoje nós vamos falar aqui de alguns tópicos, algumas coisinhas bem rápidas e simples, né? Primeiro, Deus estava querendo mostrar para Josué: ciclos, por piores que sejam, ou por melhores que eles sejam, chega uma hora que eles terminam. Infelizmente. Ou felizmente. Ciclos, por piores que sejam, ou por melhores que sejam, chega uma hora, irmãos, que ele chega ao fim, ele termina. Então Deus está falando assim para Josué: Josué, Moisés, ele serviu para um tempo. Moisés, ele serviu para um propósito. Moisés, ele serviu para algo importante, algo que glorificou, que exaltou o meu nome. Mas olha, Josué, pare e preste atenção. Ele está morto. Ou seja, o ciclo que cabia a Moisés se encerrou. O ciclo que cabia ao meu servo se encerrou. E agora é um novo ciclo que se inicia. Então, Moisés, ele era um grande estadista. Ele foi o cara, irmãos, que foi diante de Faraó, que conversava com Faraó, que tinha esse entendimento, foi treinado dentro do Egito, irmãos, para que ele pudesse chegar nesse dia, onde ele iria ali falar diretamente, irmãos, com o próprio Faraó. Ele era um grande estadista, mas ele não era, irmãos, um guerreiro. Então, a primeira vez que você vê Israel lutando e vai lutar contra os amalequitas, não era Moisés que estava à frente segurando uma espada. Quem era? Era Josué. Josué estava à frente da batalha. Josué estava à frente do combate. Por quê? Porque
o que Deus tinha para a vida de Josué era completamente diferente, irmãos, de Moisés. Então Moisés era um estadista, Josué é um general. Vai ter que guerrear. E aí você continua a história aí, comecinho, né, da entrada na terra da promessa, e você vai ver quantas batalhas Josué ele vai ter que travar. Quantas batalhas, quantas lutas ele vai ter que travar. Então, irmãos, Deus, ele entende dessa forma. Ciclos, eles começam e ciclos, irmãos, eles terminam. E o grande problema não é Deus. O Senhor, ele sabe tudo isso. O grande problema somos nós. Por quê, irmãos? Porque nós não lidamos muito bem com esse negócio de ciclo. A gente não consegue entender muito bem. A gente tem dificuldade, irmãos, de entender, irmãos, esse negócio de ciclo. Principalmente, irmãos, quando não acontece da maneira e da forma que nós estávamos esperando. Ciclos, muitas vezes, eles têm ali, irmãos, a capacidade de nos surpreender. Nós temos essa grande dificuldade dentro do nosso coração, de compreender quando um ciclo termina ou quando um ciclo começa. Abra comigo a palavra do Senhor em Eclesiastes. A Mandinha está aí, dá para pôr aí a Mandinha no telão? Eclesiastes capítulo 3. Aleluias. Colocou? Olha lá. Não, ali é Josué. Né? Vamos lá. O que diz aí primeiro, irmãos? O que diz, irmãos? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para quê, irmãos? Para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de... Aleluias. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até isso. Então a Bíblia está dizendo assim que a nossa caminhada, a nossa vida, ela é feita de ciclos. Toda a nossa história, irmãos, ela é feita de ciclos. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de estar junto, tempo de se apartar, tempo de estar próximo, tempo de se afastar. A nossa vida é feita de ciclos. E glória a Deus por isso. Josué, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Olha, Moisés, meu servo, está morto. O ciclo de Moisés terminou. E ciclos começam e ciclos terminam, Moisés. Ciclos começam e ciclos têm fim. Por quê? Porque tudo debaixo do sol tem ali um tempo. Tem um ciclo que começa e um ciclo que termina. Segundo Moisés, preste atenção. Quando eu estou falando assim para você, meu servo Moisés está morto. Josué, perdão. Meu servo Moisés está morto. Existe um agir de Deus, tanto em ciclos que se encerram, quanto em ciclos que começam. Então, assim, não é porque um ciclo terminou, irmãos, que não é agir de Deus. Não é porque um ciclo está findando que não é a mão do Senhor, que não é a mão do Deus vivo, a mão do Deus Todo-Poderoso. É a mão do Senhor. Se você olhar na Bíblia Sagrada, irmãos, você vai enxergar vários textos, vários exemplos de ciclos que terminaram, irmãos, e na realidade foi o agir de Deus. Foi o operar de Deus. Se você pegar, por exemplo, aqui vai Isaías capítulo 6. A Bíblia vai falar acerca do ministério do profeta Isaías. De como ele foi escolhido, de como ele foi separado, para que ele pudesse começar a profetizar, começasse a liberar a palavra ali sobre a nação de Israel. Mas o texto começa assim, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Justamente no ano em que morreu o rei Uzias, acabou um ciclo. E aí vai começar um outro ciclo. Qual? Ele fala assim: eu vi o trono do Senhor, e o Senhor assentado no alto e sublime trono.
E aí ele começa a descrever tudo aquilo que ele está enxergando no trono. Mas a Bíblia diz, irmãos, que se encerrou um ciclo. E quando se encerrou um ciclo, ele começou a ter um entendimento e uma nova compreensão do que ele precisava fazer, do que ele precisava realizar. Então, muitas vezes, nós enxergamos um ciclo, irmãos, que está se findando, e o nosso coração se entristece. O nosso coração não fica muito feliz. E assim, querido, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos aprender, irmãos, a celebrar tanto o começo, mas nós também precisamos aprender a celebrar, irmãos, o final das coisas. Por quê? Porque tudo está debaixo da vontade do Senhor. Tudo está debaixo da vontade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Eclesiastes 7 diz assim: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. E às vezes a gente lê esse versículo e a gente fica meio com a cabeça bagunçada, né? Como é que pode ser melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém? Nós nos alegramos quando a gente vê um bebezinho nascer. Nós nos alegramos quando a gente vê uma criança vindo ao mundo. Nós ficamos felizes, glória a Deus, vai no hospital, leva flor, leva balão e se alegra, mais uma vida, aleluia. E é correto. E muitas vezes nós nos entristecemos, irmãos, com a morte, e também é correto. Mas existe, irmãos, também na morte algo que nos faz pensar. Por que a Bíblia diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém? A própria Bíblia explica, porque diz assim, olha, quando a gente vai em um velório, quando a gente vê alguém que faleceu, nós aplicamos o nosso coração àquilo que está acontecendo ali. Ninguém sai de um velório, irmãos, bem. A gente sai do velório com a mão na cabeça, preciso me cuidar. Eu preciso mudar os meus hábitos. Eu preciso, dependendo do que aconteceu com a pessoa, irmãos, você volta com a cabeça cheia de coisa. E aquilo, de alguma forma, exerce um peso, exerce uma mudança sobre a tua vida. Você olha para aquilo que está acontecendo no velório e você aplica ao teu coração aquilo. Mas o que a Bíblia está dizendo existe uma alegria quando acontece um novo ciclo, uma criança nasce, mas também existe uma alegria, uma certa alegria, um certo entendimento, uma certa compreensão quando alguém morre. E melhor é o dia do velório, porque quando você está lá no velório, no final do ciclo, aquilo de alguma forma te ministra. Aquilo de alguma maneira ensina você. Fala com você. Acho que mês passado nós tivemos uma amiga que trabalhou conosco que perdeu um esposo dela com 48 anos de idade. Estava em casa de manhã, sofreu um ataque do coração, morreu. 48 anos, é muito novo. É novo demais. E aí você entra no velório, você vê lá um cara novo, não tinha um fio de cabelo branco na cabeça, esticado lá em cima de um caixão. E aí você olha e fala, Senhor, misericórdia. Mas é um ciclo que está findando. E nós precisamos olhar para esse ciclo, irmãos, e nós precisamos também entender que é a vontade do Senhor, que é a vontade de Deus, irmãos, que está se cumprindo em nome de Jesus. Então, Josué, preste atenção. Esse ciclo que está acontecendo, esse ciclo que está se findando na tua história agora, Josué, é para que você entenda que existe o meu agir. É para que você entenda que eu estou operando, que eu estou fazendo. Então, Moisés faleceu, mas sou eu no controle de todas as coisas. Sou eu no controle de todas as coisas. Terceiro, Moisés, preste atenção. Mais do que saber do início e do fim de alguns ciclos, você precisa entender quando é a hora de terminar este ciclo e quando é a hora de começar um outro ciclo. Porque nós entendemos, né? Olha, realmente, pastor, isso aí que o senhor está falando é chovendo molhado. Não é... Já tinha esse entendimento. Que ciclos fazem parte da vida do cristão. Ok, glória a Deus. Agora nós também precisamos saber, irmãos, quando é que esse ciclo termina e quando é que esse ciclo se inicia. Nós precisamos ter essa compreensão. Por quê, pastor? Porque senão, amados, nós podemos sofrer. Se um determinado ciclo terminou na sua vida e você continua insistindo naquilo, você pode perecer, você pode sofrer. Ou se um determinado ciclo ele não terminou ainda na sua vida e você
quer se desfazer, você quer deixar, você quer sair, você também vai sofrer. Então, por exemplo, a Bíblia fala que o povo de Israel tinha que ficar 400 anos escravo lá no Egito. Mas a Bíblia fala em Êxodo, não vou lembrar onde agora, que eles estavam 430 anos. Era 400 anos, mas a Bíblia diz que eles ficaram 430. Então venceu esse prazo. Venceu esse tempo. Com 400 anos já era para a nação estar clamando: Senhor, o Senhor liberou a palavra, dizendo que era 400 anos o ciclo, 400 anos já, olha, o ano que vem dá 400, nós estamos clamando. Como é que vai ser, nós não sabemos. Mas nós cremos no teu agir, nós cremos no teu mover, nós cremos no sobrenatural. Passaram do tempo, irmãos, que deveriam permanecer ali. E sofreram por isso. O pastor José ele dá o exemplo de um bebê, né? O bebê que nasce prematuro é ruim. Por quê? Porque ele não tem ali todas as vitaminas que ele precisava ter, ele não tem ali toda a formação que ele precisava ter, o pulmãozinho ainda não está fortalecido, o coraçãozinho ainda não está 100%. Ele vai precisar de cuidados especiais, vai precisar ficar naquela caixinha lá no hospital que se assemelha a um útero, né? Vai ter que ficar lá. Eu lembro quando a Lorena nasceu e ela precisou ficar 15 dias no hospital internada, e a gente ia visitar 2 vezes por dia o hospital, e a gente chegava lá na UTI neonatal, irmãos, aquilo lá é para quem não tem coração, irmão, de verdade. Porque aí eu via bebezinho que cabia na palma da minha mão, criança prematura, que cabia na palma da mão, que você olhava assim, e era um fetinho assim, um bebezinho desse tamanho, enrolado naquele papel de alumínio, acho que para não esfriar, e a pessoa pegava na mão assim, olha o bebezinho, aquela mãozinha, parecia uma bonequinha, e todo delicado, e aí o meu coração se entristecia, ao mesmo tempo se alegrava, porque eu falava: Senhor, eu olho para isso, minha filha está aqui, mas tem irmãos que precisam mais de oração do que eu nesse momento. Por quê? Porque nasceu prematuro, então era necessário aquele cuidado. E toda criança, irmãos, que também passa do tempo de nascer, também é prejudicial. Pode morrer enforcada com, uma série de coisas pode acontecer com uma criança, misericórdia. Então tudo, irmãos, tem um tempo certo. Quando o ciclo se finda, quando o ciclo se acaba, nós precisamos ter esse entendimento. É a hora. Então nós precisamos tomar um posicionamento, tomar uma ação e uma atitude. Amém, igreja? 4, para nós finalizarmos. Deus falando ao coração de Josué. Quando se encerra um ciclo, irmãos, a gente acha que é Deus tirando algo. Que é Deus, irmãos, arrancando algo. Não é. Na realidade, irmãos, não é Deus tirando. É Deus abrindo espaço para mais. Não é o Senhor arrancando. É o Senhor abrindo espaço, irmãos, para mais. E é de verdade, irmãos, o que está acontecendo, né? Nós temos visto aí uma movimentação diferente na nossa igreja, na nossa comunidade. E hoje eu quis trazer essa mensagem aqui para os irmãos. E confesso, irmãos, que está bem complicado, está bem difícil, aleluia. Mas a gente queria comunicar à igreja, né? Que o nosso ciclo se finda hoje. O nosso ciclo da COD, ele se encerra hoje, né? Eu queria chamar minha esposa, minha filha, Giovana, a Lorena está ali em cima. E a gente queria pedir para os irmãos orarem por nós. Pastor, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, irmãos. Não aconteceu nada. Nós tivemos uma passagem pela COD há uns 4, 5 anos atrás. Ficamos um tempo. E aí a gente saiu da COD. E aí depois de 1 ano e pouco, 2 anos, nós voltamos para a COD. E agora nós estamos há 3 anos e pouco aqui, né? 3 anos e pouquinho. E de uns meses para cá, irmãos, o Senhor tem direcionado o nosso coração, direcionado a minha casa, a minha família, a tomar, uma outra direção. Nós temos aí entendido isso da parte do Senhor. E como eu disse, todo encerramento de ciclo não é fácil. É muito difícil, até para nós mesmos. Choramos muito já lamentamos bastante, mas em
comunhão, nós entendemos o que é que o Senhor ele deseja para a nossa vida. Passamos aqui momentos muito agradáveis ao lado de todos vocês, de verdade. Tem irmãos aqui que nós amamos assim de uma forma excepcional, né? Alguns a gente tem um contato maior, outros um contato menor, mas nós amamos a todos, de verdade, irmãos. Se eu for mencionar o nome de pessoas aqui, possa ser que eu seja injusto e acabe me esquecendo de alguém, né? Mas eu amo a vida de todos, a minha casa ama a vida de todos vocês. Foram novas amizades, foram novas alianças, aprendemos muito, crescemos muito em Deus, tivemos assim uns momentos muito agradáveis. Quando nós tomamos essa decisão, a gente conversou com o pastor Leandro, liguei para o pastor Leandro, falei com ele, né? E nós estamos saindo debaixo da bênção dele, né? Talvez esse ano agora, um pouco mais para frente, talvez ele venha, não sei qual mês que ele está vindo para o Brasil, mas quando ele estiver para cá, nós vamos vir aqui também para abraçá-lo, dar um cheiro nele, na pastora Karina, e nós temos um coração muito grato. O pastor Leandro, a casa dele, a pastora Karina, por tudo aquilo que eles representam para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa história, de verdade. A Bíblia Sagrada, ela diz lá em Salmos, assim, que, e isso é uma palavra que tem permeado muito meu coração, que o Senhor, ele é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. A gente sabe entrar, mas muitas vezes a gente não sabe sair. E é isso que é o problema. Todas as vezes, irmãos, que você sair de algum lugar, irmãos, e você não sair da forma correta, da maneira correta, talvez você tenha que voltar para remir aquele lugar. Talvez você tenha que voltar, irmãos, para fechar a porta. Não aceite na tua história, não aceite na tua vida, irmãos, portas entreabertas. Não aceite na tua história, não aceite na tua vida, irmãos, meias palavras. As coisas precisam ser ditas e ditas às claras, para que você possa seguir e seguir adiante em nome de Jesus. Amém, igreja? Quer falar algo, amor? Não quer falar nada? Pastor Dani, aleluia. Obrigado, igreja, de coração. A gente louva a Deus pela vida de cada um de vocês. A gente continua sendo COD, tá, irmãos? Aleluia. A gente só não vai estar mais aqui com os irmãos, mas o nosso número de telefone continua o mesmo. E a gente quer ter aliança com vocês da mesma forma, da mesma maneira. O pastor Daniel já falou assim, você vai vir pregar aqui, né? Falou, vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Daniel, ele é uma grata surpresa. Ele, a pastora Pri, a família dele. É uma grata surpresa que Deus tem levantado. Vem cá, pastora, por favor. Que Deus tem levantado à frente do ministério, à frente da COD, né? E de verdade, irmãos, a gente sabe que Deus vai usar muito a vida dele. Que Deus vai bradar muito através da vida dele. Que nós vamos ouvir falar do pastor, da pastora, do ministério COD, nós vamos ouvir falar de longe por aquilo que Deus está querendo fazer. E esse é o tempo. Está encerrando um ciclo na minha vida, na minha casa, mas se inicia um novo ciclo na vida desse cara aqui. E ele é uma bênção em nome de Jesus. Quando Davi ele foi guerrear com o gigante Golias, antes de ir lá lutar na guerra, ele pega um cara e ele fala assim, olha, você vai cuidar aqui das minhas ovelhas. E eu imagino o seguinte, que Davi não poderia escolher ninguém, irmãos, que não fosse como ele. Tão cuidadoso, tão amoroso, como ele foi. E aí ele estabelece um cara para cuidar das ovelhas e, né, tá aqui, ó, pastorzão. Alto, bonitão, né, novo, com bastante gás aí para colocar os irmãos aí no que Deus tem para realizar. Em nome de Jesus. Estou indo ali matar um gigante, pastor. Deus te abençoe, irmão. Queridos, eu quero convidar todos vocês a estarem aqui mais à frente. Vamos orar junto com os pastores. Vem mais para cá, família. Nós queremos que eles saiam daqui abençoados, liberados de verdade. Porque o Senhor citou aqui, Moisés é morto, e uma despedida também tem um tempo de luto, né?
Mas eu falei para o pastor que eu não fiquei enlutado, não fiquei tão triste, porque a nossa amizade não acaba. A gente continua amigo. A gente não está mais naquela religião que quando eles saem da igreja, eles são rebeldes. Porque só é bênção na hora que entra. Não, eles são bênção na hora que chegaram, foram bênção enquanto estiveram aqui. Eu sei quantos irmãos aqui foram muito abençoados pelo pastor Daniel, pela pastora Nádia. Nós sabemos quantos irmãos cresceram com eles no tempo de mesa. E nós reconhecemos o ministério deles. E assim, lógico que a gente ficou triste pensando, né? Quanta falta vai fazer por causa da amizade, por causa do amor que a gente tem por eles, por causa do carinho que todos os irmãos têm por eles, mas também por causa do serviço ainda, né? De tudo. Porque em todos eles eram muito completos para nós aqui. Então em todas essas coisas vai fazer falta. Vai fazer falta, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que Israel chorou por 30 dias quando Moisés faleceu. E a Bíblia mostra que Israel chorou por 30 dias porque o tempo de luto também tem prazo. E a gente não pode viver o ciclo do luto por muito tempo, senão a gente não vive aquilo que precisa viver. Então, em nome de Jesus, nós temos um prazo. Eu sei que já tem irmãos chorando aqui agora, nós estamos aqui também segurando as emoções, né? Mas eu sei, queridos, que o Senhor ele tem cuidado dessa casa e nós temos visto isso com muitos sinais. E nós temos falado a alguns irmãos que o Senhor tem cuidado desse lugar, que o Senhor tem cuidado dessa igreja. E assim como Davi preparou alguém para cuidar das ovelhas, também Jesus não deixou a igreja órfã. Ele enviou o Espírito Santo. E não haverá nenhum departamento dessa igreja que vai ficar órfão. Apesar dos pastores estarem atuando em quase tudo, eles são muito proativos. Eu costumo brincar com a Nádia que nem água, ela ocupa todos os lugares. Você soltar a Nádia assim, ó, ela ocupa todos os lugares. Mas é porque tem um entendimento precioso de serviço, de cuidar dos irmãos. É algo que eu olho para isso como virtude. Isso é virtuoso, uma pessoa que quer fazer. E os pastores são assim, e são assim porque tem um coração muito disposto a amar, a servir, a pastorear. E eu sei que, apesar deles fazerem parte de muita coisa aqui, a saída deles não vai deixar nada órfão. Por quê? Porque não acaba em nós, homens. O tempo todo aqui, enquanto nós pregamos, nós levamos os irmãos para o Senhor Jesus. Porque eu também tenho validade. Um dia o Senhor me recolhe. Um dia o Senhor me leva para um outro lugar. Um dia, mas e aí, pastor, a COD vai acabar? Não. A COD vai continuar. Porque ela não é de homens. Não é minha, não é do pastor, ela é do Senhor. Amém, queridos? Nós somos ovelhas do Senhor. Amém. Vamos orar pelos pastores? Estenda suas mãos para cá. Quero que nessa oração você libere mesmo a vida deles, queridos. Libere eles para que eles possam prosperar naquilo que eles vão fazer agora. Em nome de Jesus, Pai. Muitíssimo obrigado, Senhor, pela vida do pastor Daniel, da sua casa, da sua família, Senhor. Nós te agradecemos muito, Jesus, porque nós tivemos experiências incríveis com eles aqui. Experiências, Senhor, com a amizade deles, com o amor que eles derramam sobre a igreja, Senhor, com tudo aquilo que eles fizeram pela casa, pela COD. Nós te agradecemos demais, Jesus, por essa casa e por essa família. Estamos felizes, Senhor, porque eles estão saindo do jeito certo. Estamos felizes porque eles estão partindo, Senhor, com o entendimento desse fechamento de ciclo e início de um novo ciclo. Te agradecemos porque eles estão debaixo da Tua voz, Senhor, não estão saindo por emoção, por impulsos, mas estão saindo porque tem uma palavra para sair. Eles estão saindo porque eles entenderam isso no Senhor, e isso nos dá plena convicção e certeza de que o Senhor já está abençoando. E por mais que a gente possa orar aqui, Senhor, nada vai derramar mais bênçãos sobre eles do que a obediência deles, sobre a palavra que eles receberam. Ruim seria para eles estarem fora da palavra e desobedecerem aquilo que o Senhor fez e falou para eles fazerem nesses dias, Senhor. Mas como eles estão obedecendo ao Senhor, nós estamos felizes por isso, Senhor. Nós, homens, não fomos capazes de atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. E nós não seremos capazes, Senhor. Nós queremos liberar a vida do pastor, da pastora, Senhor. E em nome de Jesus declarar toda sorte de bênção sobre a vida deles, Pai. Que o ministério deles prospere, Senhor. Que a casa deles, Senhor, viva aquilo que está escrito também em Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que isso seja uma verdade sobre o teu lar, sobre a tua família. Que a tua descendência, pastor, ela sirva ao Senhor, ela
queira estar com o Senhor, ela deite e sente e se ajoelhe e se prostre aos pés de Jesus. Que a sua casa, pastor, seja uma casa devota ao Senhor, uma casa que ama Jesus, filhos que amam o Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos que o teu ministério, ele vai decolar ainda mais. Que aquilo que vocês fazem para o reino trará ainda mais lucro para os céus, em nome de Jesus. Nós declaramos que a tua vida, pastor, ela terá um grande refrigério em todas as áreas da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos para que o Senhor prospere as tuas finanças, para que o Senhor te prospere nos teus patrimônios, que o Senhor te prospere na tua saúde, que o Senhor te prospere em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Queridos, vocês saem daqui debaixo de um amor pela igreja, de um amor que a igreja derrama sobre vocês. E nós não estamos separados. Nós não estamos separados. Nós estamos juntos. Nós somos um só corpo. Vocês agora nos novos lugares onde vocês vão atuar. Nós aqui, mas nós somos um só corpo. E nós declaramos em nome de Jesus que vocês vão sim participar de mesa conosco, vocês vão estar presentes com a gente. Nós estaremos sim nos visitando, vez ou outra nos veremos. O pastor vai estar aqui ministrando a palavra e em nome de Jesus nós declaramos que não haverá nenhum tipo de inimizade, nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de fala que seja para amaldiçoar ou coisa do tipo. Não, em nome de Jesus. A nossa voz, a nossa palavra sobre a casa e a família de vocês é de bênção, é de um bom testemunho daquilo que vocês fizeram por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja, em nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado pela vida dos pastores. Amém e amém. Queridos, eu quero também chamar aqui o Luan e a Paty. Nós temos esse entendimento. Queridos, o Luan e a Patrícia receberam do Senhor também o entendimento que eles devem continuar caminhando ao lado do pastor Daniel, da pastora Nádia. Eles já têm sido muito próximos dos pastores, né? Eles receberam do Senhor essa direção, oraram sobre essa decisão deles, né? E nós entendemos, respeitamos e acreditamos que sim, onde quer que eles estejam, eles vão também poder abençoar os ministérios onde eles estiverem inseridos. E nós vamos despedir hoje também o Luan e a Paty, né? Lógico, da mesma forma com muita tristeza, né? Porque a gente reconhece o ministério deles, reconhece aquilo que eles têm feito, reconhece, né, o quanto a atuação deles numa casa é importante, né? E também porque a gente vinha crescendo na nossa amizade, né? E agora a gente vai despedir dentro desse ambiente também, né? Dentro desse patamar, desse lugar que a gente estava.
né? A gente estava indo jogar bola junto mais, né? Eu e o Luan. Né? A gente estava começando a receber mais a Patrícia em umas conversas. A gente viu o quanto eles são preciosos. E uma vez eu estive orando pelo Luan e o Senhor me deu, por um instante, assim, os olhos dele para olhar para o Luan de um jeito muito sobrenatural. E o Luan é alguém muito amado pelo Senhor. Ele é especial para o Senhor. O que eu senti aquele dia era fora do comum, fora do normal. Nunca tinha sido visitado por algo parecido. Porque o Luan realmente tem esse depósito no Senhor. Deus, a gente não mexe com esse homem não. Esse homem aqui é muito querido por Deus. Viu? Por nós também. Nós agradecemos muito vocês pelo tempo que vocês estiveram aqui. Viu? Vocês estão indo debaixo de uma bênção do Senhor também. Vocês são liberados para estarem, atuarem em outros lugares. E vocês têm, lógico, vocês sabem disso, a porta aberta para estarem aqui com a gente quando vocês quiserem. Né? Vocês sabem que tem o nosso almoço aqui, vem comer com a gente. Só não fica longe, porque como a gente falou do pastor Daniel e da pastora Nádia, a gente fala também do Luan e da Patrícia, que nós somos corpo. Né? Porque eles estão lá, nós estamos aqui, que nós estamos separados. Não estamos separados. Nós estamos juntos, unidos em Cristo Jesus. Amém? Estendam suas mãos para cá, a igreja. Vamos orar também pela saída deles, abençoando em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida do Luan, pela vida da Paty. Senhor, nós estamos felizes porque eles estão tomando uma decisão no Senhor. Nós estamos felizes, Senhor, porque eles estão partindo debaixo de um comando, de uma certeza no Senhor. E quem faz isso não tem vergonha, não tem confusão, não tem nenhum tipo de embaraço nisso, Senhor. Quando nós andamos debaixo da Tua Palavra, a gente anda debaixo de certeza, a gente anda debaixo de fé. E nós estamos felizes porque eles estão fazendo isso. Mas nós confessamos, né, e sabemos, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe que nós estamos tristes por ter que despedir a vida do Luan e da Paty, Senhor. Mas nós temos plena convicção e certeza de que mesmo eles não estando aqui com a gente, como eu falei agora há pouco, nós estamos juntos. Nós estamos como um só corpo, Senhor. E nós oramos para que o ministério deles cresça e avance ainda mais do que cresceu e avançou aqui, Senhor. Que seja exponencial isso, Senhor. Que seja algo poderoso no Senhor, Pai. Que os Teus filhos possam, Senhor, alçar voos mais altos do que eles alçaram aqui, Senhor. Que eles possam avançar cada vez mais em nome de Jesus. Pai, eu oro por experiências com Teu Espírito Santo que sejam incríveis, que sejam sobrenaturais e maravilhosas na vida deles, Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do Luan e da Paty, Senhor. Que o Senhor possa derramar as Suas bênçãos sobre as finanças, sobre a saúde, sobre, Senhor, o casamento, sobre a união deles, Pai, em nome de Jesus. E que em tudo que eles fizerem, Senhor, o Senhor os faça prosperar, Pai, em nome de Jesus. Nós derramamos, Senhor, uma oração aqui, clamando ao Senhor. Abençoe, Senhor, a vida do Luan e da Paty nessa nova temporada da vida deles, Pai. Que o Senhor seja a certeza e a segurança deles, Pai. Que o Senhor seja escudo e broquel, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.